Shalom, Haverim. O Evangelho de Yohanan, João, inicia o ministério público de Yeshua com um sinal extraordinário: a transformação da água em vinho, durante um casamento em Caná da Galileia. À primeira vista, o episódio parece apenas uma demonstração de compaixão diante de uma necessidade simples: o vinho que havia acabado. No entanto, o texto termina com uma frase reveladora: este princípio dos sinais fez Yeshua em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Cada sinal é uma revelação profética da identidade e missão messiânica de Yeshua. O contexto do casamento, a água purificadora transformada em vinho e a expressão manifestou sua glória evocam temas profundamente enraizados nas Escrituras e na tradição profética de Israel. O casamento em Caná não é apenas um evento histórico, é um midrash vivo, uma interpretação inspirada de antigas profecias e expectativas escatológicas sobre a era messiânica. A partir dessa perspectiva, podemos ver João capítulo 2 como uma alusão ao grande banquete prometido em Isaías 25, ao derramado vinho novo de Amós 9, a restauração da alegria e da aliança em Jeremias 31 e a manifestação da Kavod Adonai, a glória do Eterno, que encherá toda a terra. No terceiro dia. Essas palavras abrem um relato das bodas de Caná, onde Yeshua transformou a água em vinho. A expressão no terceiro dia é significativa, porque tanto em Êxodo capítulo 19, verso 10, quanto em João 2, ela anuncia a revelação da glória de Adonai na entrega da Torá e a revelação da glória de Yeshua como a Torá viva. Na segunda viagem de Moshe ao monte, ele relata a confissão de Israel, de que eles estão dispostos a fazer tudo o que Adonai ordena. Enquanto estava lá, Adonai disse a Moshe para ir ao povo e santificá-los, hoje e amanhã, e se preparar para o terceiro dia, porque no terceiro dia Adonai descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Moshe desce o monte e diz ao povo para se preparar para o terceiro dia. A história continua. No terceiro dia, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, bem como uma espessa nuvem sobre o monte. Este é o relato bíblico da entrega da Torá. Ramban Nachmanides faz um comentário sobre Êxodo 19, verso 11. O Eterno descerá à vista de todo o povo, ou seja, para que todo o povo contemple a sua descida, ou seja, eles verão a aparição da glória do Eterno como fogo devorador no topo do monte, mas não verão a Deus, pois está escrito: pois o homem não me verá e viverá. No Sinai, Israel contemplou a manifestação visível da glória do Eterno, um fogo espiritual perceptível. Yohanan retoma o conceito de Ramban. Em Caná, a glória do Eterno se manifesta novamente, à vista de todo o povo. Mas agora não em fogo no monte, e sim em carne e sangue, através do Mashiach. No Sinai, o Eterno se revelou como o En Sof, o ser infinito e transcendente, intangível. Em Caná, esse mesmo Eterno se manifesta em Yeshua HaMashiach, o Deus imanente que habita entre nós. Quando Yeshua transforma a água em vinho e é levado para o mestre-sala a provar sua qualidade, então ele diz:
Você guardou o melhor vinho até agora. O Talmud em Berahot 34b dá um comentário sobre Isaías 64, verso 4. Nenhum olho o viu além de ti, ó Deus, o que preparaste para aqueles que te esperam. Anteriormente, o rabino Yohanan disse que há uma recompensa mencionada no versículo. Nenhum olho a viu. A Gemara pergunta, qual é essa recompensa? O rabino Yehoshua ben Levi disse, esse é o vinho que foi preservado em suas uvas desde os 6 dias da criação e que nenhum olho jamais viu. Assim, o vinho de Caná pode ser entendido como a prefiguração do vinho escatológico, da alegria que será plenamente derramada na era messiânica. Yeshua declarou, e vos afirmo que de agora em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, verso 29. Com essas palavras, ele aponta para um banquete futuro, um vinho reservado para o tempo da redenção final. Essa imagem é profundamente enraizada nas profecias de Isaías, que descreve o grande banquete messiânico. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de manjares gordos, um banquete de vinhos envelhecidos, de tutanos e de vinhos purificados. Isaías 25, versos 6 ao 9. Este banquete simboliza a restauração completa da criação, o fim do luto, da morte e da separação entre o homem e o seu Criador. O profeta anuncia que neste dia o Eterno removerá o véu das nações, enxugará todas as lágrimas e revelará plenamente a sua glória, dizendo: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Este é o Senhor, em cuja salvação nos alegraremos. O rabino Adin Stensaltz observa 2 interpretações principais sobre essa passagem. Alguns veem nela uma imagem da guerra de Gog e Magog. As nações que vêm para conquistar Sião acabam sendo abatidas, banqueteando-se apenas com as borras, símbolo da derrota e do engano de Gog e Magog. Outros, porém, veem o banquete como a celebração da verdade revelada. O vinho purificado de alta qualidade representa a alegria espiritual dos que buscam o conhecimento de Deus, que finalmente será derramado em abundância sobre toda a terra. Nesse contexto, o sinal de Caná, narrado em João 2, torna-se um midrash vivo de Isaías 25. O mestre Sala, admirado diante do milagre, diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Essas palavras ecoam o mistério revelado pelo profeta. O melhor vinho, o vinho guardado até agora, é aquele reservado desde a fundação do mundo, o vinho da redenção messiânica, o vinho do reino. Estavam ali 6 jarros de pedra, postas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. João 2, verso 6. Uma medida equivalia a cerca de 39 litros, de modo que cada talha comportava entre 78 e 117 litros. No total, o milagre resultou em algo entre 470 a 700 litros de vinho de alta qualidade. Uma quantidade absolutamente desproporcional à necessidade de um simples casamento. Essa abundância é o coração do sinal. Não se trata de mero excesso, mas de um midrash vivo sobre a era messiânica, onde o vinho
simboliza a alegria, a bênção e a revelação divina que transbordam sem medida. A abundância do vinho em Caná é o Midrash de Amós, capítulo 9. Eis que vem dias, diz Adonai, em que o que lavra alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Amós 9, verso 13. O Talmud em Bava Batra 16a faz um comentário sobre o mundo vindouro. Quando o arar e o colher ocorrerão ao mesmo tempo. Esta imagem representa o tempo messiânico, um tempo de plenitude e bênção, quando a maldição da terra será revertida. O ápice do milagre em Caná da Galileia é revelado nestas palavras. Este princípio dos sinais fez Yeshua em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Com esta declaração, Yohanan mostra que o milagre não se tratava apenas de atender a uma necessidade humana, mas de revelar a glória oculta do Mashiach. O relato das bodas em Caná não é apenas o registro do primeiro milagre de Yeshua, mas a primeira manifestação da glória messiânica, o início de uma nova criação, a inauguração da aliança renovada. Assim como no Sinai o Eterno se revelou com fogo e voz, em Caná ele se revela com graça e alegria, convidando-nos a participar do banquete eterno. O vinho guardado até agora não é apenas uma metáfora poética. Ele representa a alegria reservada aos que permanecem fiéis, aqueles que buscam o Eterno com todo o coração e com toda a sua alma e andam na verdade. O Talmud em Perahot 34b ensina que há um vinho preservado em suas uvas desde os 6 dias da criação, preparado para o justo no mundo vindouro. Esse vinho é símbolo do prazer espiritual e do conhecimento profundo do santo, algo que não pode ser dado àqueles que vivem na superficialidade da fé. Em Caná, Yeshua antecipa este vinho, revelando que o reino já começou entre aqueles que creem. O vinho novo é o sinal da aliança renovada, não feita de mandamentos externos, legalismo, mas de transformação interior. Cada talha cheia é um convite à plenitude. Cada gota derramada é um reflexo da abundância prometida. E sucederá naquele dia que os montes destilarão vinho novo. A abundância do vinho em Caná é a promessa viva de que a alegria do reino está reservada aos que perseveram na verdade, ao que purificam seus corações, como as talhas foram purificadas, para se tornarem vasos dignos de conter o vinho da alegria. Hoje, o convite continua o mesmo. O Mashiach ainda transforma águas comuns em um vinho celestial, a rotina em adoração, a dor em consolo, o esforço em fé. Mas o vinho só é dado aos que permanecem à mesa com ele, aos que esperam como os discípulos para ver a sua glória manifestar-se novamente. E naquele dia, quando o rei beber o vinho novo conosco no reino do Pai, o banquete de Isaías 25 se cumprirá plenamente. A morte será tragada, as lágrimas enxugadas e toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Eterno, como as águas cobrem o mar. Que possamos, em Yeshua, permanecer em sua verdade, aguardando a nossa redenção. Shalom, shalom.